Por dia, a Paraíba registra cerca de 15 acidentes de trabalho por dia, viu? E afasta pelo menos 5 trabalhadores das suas atividades por acidentes e adoecimentos também. O mês de abril, com a campanha Abril Verde, reforça a importância da segurança, prevenção de acidentes de trabalho e promoção à saúde no ambiente de trabalho também. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, para explicar melhor o que é segurança do trabalho, o que são acidentes de trabalho, eu recebo a advogada Camila Braga. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, né? O convite, primeiramente. Um momento muito oportuno para a gente trazer esse tema, como a Bruna muito bem falou. Estamos no mês da campanha de prevenção aos acidentes de trabalho. Sim. E esse é o momento para a gente reforçar essa conversa e trazer à tona tudo que a gente precisa saber sobre o tema. Exato, é um alerta importantíssimo, vale para qualquer época do ano, mas no mês de abril, sobretudo, a gente reforça, né, doutora? Traz realmente esse assunto para as rodas de conversa, para o próprio ambiente de trabalho também. Aí eu te pergunto, o que é que você quer saber sobre segurança no trabalho? Acidentes de trabalho, você já passou por algum tipo de situação, conhece alguém que tenha passado, tem dúvidas? Esse é o assunto hoje no quadro Seu Direito, então participa enviando perguntas para a gente, quem sabe compartilhando algum relato através do WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Manda aí sua dúvida para a gente e eu trago em tempo real aqui para a doutora Camila, tá? Para facilitar para o pessoal de casa, a gente trouxe as dúvidas que são consideradas mais comuns, tá, doutora? Vamos colocar já em tela para o pessoal de casa já ir entendendo essa introdução, digamos assim, aqui no quadro Seu Direito. Vamos lá, para o clássico, né? Para o questionamento clássico, o que pode ser considerado um acidente de trabalho? De forma geral mesmo, doutora, o que caracteriza um acidente de trabalho? Explica pra gente. O acidente de trabalho é aquele fato que acontece que gera uma perda laborativa do empregado. Então, é um acontecimento que vai gerar a perda funcional, seja temporária ou seja permanente. Então, o trabalhador está ali operando uma máquina e acaba sofrendo um corte ou perdendo um membro, e isso vai gerar um afastamento dele no trabalho. Então, ele perdeu a função dele, ele perdeu a função laborativa dele, seja permanente ou temporária. Se essa perda funcional for superior a 15 dias, ele vai ser afastado pelo INSS. É nesse momento que a gente já abre os olhos, porque aconteceu um acidente de trabalho. Então, tem que existir um nexo causal. Ou seja, tem que existir uma relação. Foi exercendo a função que ele perdeu a sua capacidade laborativa, Bruno. Entendi. Então, precisa ser no trabalho, exercendo o seu trabalho. Sim, exato. Então, no ambiente de trabalho e em função daquilo que ele desempenha nesse ambiente de trabalho, é o que caracteriza, então, esse acidente. Exatamente, Né, doutora? Bruno. E mais dúvidas comuns que a gente já trouxe em tela aqui para você ir acompanhando, solta aí para você entender melhor esse assunto e mandando suas dúvidas também. Doença também pode ser considerada acidente de trabalho? E aí, doutora? Podemos dizer que a doença ocupacional, ela se equipara ao acidente de trabalho. Ela não foi aquele momento que aconteceu um fato que causou a perda laborativa, mas foi em decorrência do trabalho que o trabalhador adquiriu uma doença, que a gente chama de doença ocupacional, doença laborativa. Então, algo muito conhecido é a LER, que é aquela por esforço repetitivo. Exato. Então, a gente está sentado sempre operando com esforço repetitivo e causa uma lesão por causa desse esforço repetitivo. Sim. Então, novamente, se existe o nexo causal em função do trabalho, exercendo o trabalho, adquirir uma doença, então é uma doença ocupacional que se equipara ao acidente de trabalho e gera as mesmas garantias e proteção ao trabalhador. Principalmente pós-pandemia, né? A gente tem falado muito sobre saúde mental, a relação da saúde mental com o trabalho também, né, doutora? Então, volta e meia, até aqui no Mulher Demais, a gente fala sobre burnout, por exemplo, né? Que é aquela estafa, aquela exaustão causada por causa do trabalho. Também a própria ansiedade, depressão em função de uma pressão ali no trabalho. Essas doenças relacionadas à saúde mental também tem interferência, algo do tipo que possa ser caracterizado como uma doença ocupacional, por exemplo? Com certeza, Bruna. Se ficar caracterizado que a doença mental ela foi adquirida no ambiente do trabalho, exercendo a função do trabalho, sim, é uma doença ocupacional que se equipara ao acidente de trabalho e gera as garantias ao empregado.
Então, o conselho é que o empregado não negligencie as questões mentais, mas procure um médico para saber de onde veio aquela doença, ter um laudo em mãos para fazer esse nexo causal com o trabalho e poder ter os seus direitos garantidos. Exatamente. Vamos para mais uma dúvida comum aqui em tela? Acompanha aí. Qual a obrigação da empresa em casos de acidentes de trabalho? A gente falou aqui sobre o trabalhador, né? Inclusive já antecipando alguns direitos, mas e a empresa, doutora? Qual é a obrigação, o dever da empresa nesse sentido também? Primeiramente, a prevenção. O mês de abril ele é extremamente essencial para que a gente trabalhe justamente na prevenção. O acidente de trabalho ele não deve acontecer. Sim. Então, a primeira ação da empresa é a prevenção. E a gente tem normas regulamentadoras que identificam quais são os riscos sociais, psicológicos, físicos, químicos, biológicos, para que a empresa projete um programa ali de prevenção a esses acidentes de trabalho. Tão importante falar sobre isso, né, doutora? Com certeza. Inclusive para setores como a construção civil, por exemplo, né, que os profissionais precisam realmente de equipamentos que tragam essa segurança e que também previnam esses acidentes de trabalho. É um dever da empresa, mas também do empregado, né, de exercer sua função usando esses equipamentos. Vale o alerta também, né, Perfeitamente, doutora? Bruna. É um dever da empresa oferecer o EPI, que é o equipamento de proteção individual, Sim. e é um dever também do empregado utilizar esse EPI. Mas a gente precisa entender o contexto, né? A empresa, ela tem capacidade de monitorar a utilização desse EPI. Sim. Então, não só a capacidade, mas ela tem o dever de monitorar o uso do EPI. Se está Então, sendo entregou usado, um EPI, né? entregou uma bota, um capacete, precisa ter uma ficha que aquele empregado recebeu. Se o empregado se negar a receber, a usar o EPI, que ela faça uma devida advertência, chame para conversar, mas é dever da empresa a fiscalização da utilização do EPI. Com certeza. Eu acredito, né, que principalmente os trabalhadores mais experientes, digamos assim, pensem, nunca vai acontecer comigo, eu já trabalho nisso há muito tempo. Mas é a vida que está em jogo, né, doutora? É a vida, a sua saúde. Então, realmente não deixa para lá, não abre mão desse equipamento que pode trazer a sua segurança, né? Tem dúvidas no Zap do Mulher Demais, já chegando para a gente no 991050400. A dúvida é a seguinte, doutora, o meu esposo ficou com problema na coluna por causa do trabalho. O ortopedista afastou ele por 90 dias. Quando ele voltar, a empresa pode colocar ele para fora, então demitir esse empregado? Vamos dividir aí essa pergunta, né? Então, ele foi afastado por 90 dias, então já passa daquele prazo de 15 dias, né? Ele tem algum direito nessa situação aí, doutora? Vai receber pelo INSS algum tipo de benefício? Neste momento, afastado por 90 dias, ele está recebendo certamente um benefício pelo INSS. E a diferença é que existem dois benefícios, um de doença e outro de acidente. Certo. Para você ser afastado pelo benefício B91, que é o próprio de acidente do trabalho, a empresa tem que ter emitido a CAT, então que é um comunicado de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. Certo. Então a gente não sabe aqui qual foi o benefício que ele foi afastado, mas se foi uma doença por causa do trabalho, ele deveria ter sido afastado pelo B91, que garante a ele que o FGTS dele seja depositado enquanto ele está afastado. Certinho. Aqui, certamente, a gente precisaria de um laudo que trouxesse esse nexo causal entre o problema dele na coluna e o afastamento dele. Então, no momento que ele não tem esse laudo, talvez ele tenha sido afastado pelo benefício simples, sem ser o de acidente de trabalho. E nesses casos, pode ser que seja caso de uma ação judicial para encontrar esse nexo causal. O nexo causal é justamente essa relação que eu tenho falado entre o acidente, a doença e a função, que foi em virtude da função que ele adquiriu a doença. Numa situação como essa, né, em que o empregado vai ser afastado por um prazo maior de 15 dias, do que 15 dias, né? A gente viu aí 90 dias. Essa solicitação de benefício é feita pelo empregado ou é a empresa que faz esse caminho e esse passo a passo, doutora? O empregado, ele faz a solicitação, mas a empresa ela precisa assessorar e orientar. Certinho. E continuando ali a dúvida da nossa telespectadora, ele pode ser demitido depois que voltar desse prazo? Caso ele tenha sido reconhecido como uma doença ocupacional ou como um acidente de trabalho, ele não pode ser demitido. Ele tem uma garantia de emprego de 12 meses. Então, durante 12 meses, ele precisa se manter estável para ter essa oportunidade de estabilizar, de fato, sua saúde. Certinho. Tem mais uma dúvida no Zap do MD. Você pode mandar a sua também, viu? No 991050400.
Olha só, uma situação delicada, né? Um amigo morreu há um mês em uma queda no trabalho. Eu sinto muito, viu? Me compadeço aí da sua dor, fazendo uma função que não era dele. A empresa paga algum tipo de indenização à família, doutora? Sim, é a indenização que chega aos familiares, porque é uma situação sensível que chega à família inteira, então a indenização ela é devida a todos os herdeiros. Existe algum passo a passo também? Alguém da família, algum parente mais próximo precisa requerer isso diretamente à empresa, à justiça? Como é que faz? É um caso judicial, indenização a gente já vai para o âmbito judicial, Certo. e os herdeiros são os que são os autores da ação. Então, os filhos, a esposa, esses herdeiros iniciais são os autores da ação que vão pleitear pelo dano moral ou dano existencial em virtude da morte. Certinho, a gente vai continuar falando sobre esse assunto hoje, tá, gente? Você vê aí que são muitas perguntas, né? É um assunto bem amplo, bem abrangente. Manda aí sua dúvida pra gente no 991050400. Aproveita que tem especialista aqui na nossa casa, manda seu relato, sua dúvida pra nós. Daqui a pouquinho a gente retoma, tá, doutora? Perfeito. Muito legal.